Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Graça e paz, irmãos e irmãs, amigos, você que está em sua casa, em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo, enfim. Saudamos a todos, damos graças a Deus pelo dia que passamos, pela oportunidade que Deus assim Ele nos dá. Eu digo sempre que todas as vezes que nós nos encontramos na casa do Senhor, mesmo nesse novo momento, né, cada um em suas casas, mas nós que estamos aqui no templo, fazendo esse culto para adoração e louvor ao nosso Deus, foi porque Deus assim Ele nos permitiu. Então nós louvamos a Deus, né, pelo dia que passamos, por essa oportunidade que Ele sempre nos dá, né, de adorar, de exaltar e de glorificar o seu nome. Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque Tu és Deus em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado com nossas vidas, por tudo que Tu és, porque em tempos difíceis que nós estamos vivendo, o Senhor assim tem cuidado de nós a cada dia, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós somos gratos a Ti, Senhor. Que possamos nessa noite Te adorar com toda a nossa alegria, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que está nos assistindo nessa noite, por cada amigo, por todos aqueles, Senhor, que está diante, enfim, da sua TV, do celular, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome e para orar, Senhor Deus. Muito obrigado, que possamos nessa noite alegremente Te adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, mesmo aí você que está em casa, no Salmo 63, que nos diz assim o Salmo de Davi. Salmo 63, versículos de 1 a 4, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver Teu poder e Tua glória. Meus lábios Te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Assim, eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. O versículo 3, relendo, nos diz assim: Meus lábios Te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Então, o salmista Davi, naquele momento difícil que ele estava vivendo, né, no deserto, ele coloca toda a sua confiança no Senhor, né, e ele louva ao Senhor. Ele diz que bom é louvar ao Senhor, porque o amor dele é melhor do que a vida. Então, o amor de Deus, ele está acima de qualquer situação que nós possamos nos encontrar. Então vamos alegremente louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado,
sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Chamada confissão. Vamos abrir a palavra do Senhor agora em Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproxime-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Senhor Deus, nós, nesse momento, mais uma vez, Deus, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos falhos, Senhor, que pecamos muitas vezes, é que vemos diante de Ti, Senhor, te pedir perdão. A Tua palavra nos diz também que quando nós pecamos, erramos e reconhecemos que pecamos e chegamos diante de Ti, como nós estamos agora, para Te pedir perdão, a Tua misericórdia é imensa e o Senhor assim nos perdoa, Senhor. Deus, eu Te peço perdão pelo que nós fazemos durante o dia, Senhor, seja em ações, seja em omissão, seja no nosso pensar, Deus, e muitas vezes, Deus, naquilo que nós deveríamos fazer e assim não fazemos. Deus nos perdoa, continua, Deus, assim tendo misericórdia de cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que nós não temos merecimento algum, mas é tão somente pela Tua bondade e Tua misericórdia que o Senhor assim tem cuidado de nós e tem nos perdoado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. O Salmo 117 nos diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Então, certos de que o Senhor assim nos perdoou, que possamos agora assim, alegremente louvar ao Senhor com o ministério de louvor. A Tua palavra
escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e levaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às frontes das águas da vida,
e Deus lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima. O Ministério de Louvor está com oportunidade mais uma vez. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Acolhemos a palavra de Deus. Chegou o momento de ouvirmos aquilo que Deus preparou para cada um de nós, através do reverendo Carlos André. Já louvamos, já oramos, e chegou esse momento de sermos edificados, né, através do que Deus tem a falar conosco nessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. E agora, Senhor Deus, nós queremos ouvir, Senhor, a tua palavra. Queremos ouvir aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite, né? Porque nós temos certeza que o Senhor já colocou no coração do teu servo, já o preparou, já iluminou, teu Santo Espírito conduziu nesses dias, no estudo, na preparação dessa mensagem. Deus, nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra, nós carecemos, Senhor, necessitamos de sermos edificados por ti a cada dia. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor assim use grandemente o teu servo, para que ele possa falar conosco nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor fale com cada um de nós através do teu servo, e que nós sejamos edificados no nome de Jesus. Amém. Reverendo Carlos André está com oportunidade. Olá, meu irmão, minha irmã.
A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Espero que você esteja bem. Esse é um momento todo especial quando paramos para ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a tomar as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 6 a 8. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai de todo amor e de infinita graça, em nome de Jesus, te rogo, Senhor, que nos abençoe, que fale ao teu povo por intermédio do teu servo, que o Senhor use o teu servo como instrumento para a edificação da tua igreja, e que todos quanto ouvirão esta palavra possam, ó Deus amado, serem tocados, animados, fortalecidos pela graça e pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós lemos as Escrituras, nós às vezes esquecemos de pensar que o texto que nós lemos tem um contexto lá e então, quando Deus usou o escritor sagrado de maneira inspirada para escrever aquilo que era da vontade do Senhor. No entanto, é importante a gente considerar esse contexto, percebermos o que estava acontecendo, o que envolvia aquele momento, para que a gente possa melhor entender a passagem bíblica. E aqui, o texto lido nessa ocasião, é um texto que nos traz uma informação preciosíssima, que é a respeito dos momentos finais da vida do apóstolo Paulo. O ministério do apóstolo Paulo durou cerca de 30 anos, aproximadamente 30 anos. E, durante esse período, esse homem se dedicou ao Senhor e à sua causa de uma maneira muito veemente, de uma maneira, assim, extraordinária. E agora, essa parte do texto lido nos traz essa informação dos últimos momentos da vida de Paulo. Depois que ele escreveu essa carta, ele não escreveu mais nenhum outro texto. E não sabemos quantos dias, semanas ou meses levaram para que Paulo fosse decapitado e morto, pela mão do Império Romano. Voltando um pouco, nós lembramos que Paulo, ele anteriormente esteve preso em Roma, em uma prisão domiciliar, conforme Lucas narra no livro de Atos dos Apóstolos. Ele termina falando de Paulo preso em uma casa, tendo liberdade para receber visitas e falar de Jesus Cristo. Mas, quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós percebemos que ele está enfrentando uma nova realidade. A sua detenção passou por uma mudança de regime. Antes ele estava preso em uma prisão domiciliar, e agora ele está detido em um cárcere, em um lugar de difícil acesso, como parte de textos dessa carta nos informa. Então, quando a gente olha essa passagem, a gente percebe claramente que o apóstolo Paulo, ele já passou por um julgamento. A carta nos traz, as provas internas da carta nos traz essas informações, que Paulo já foi julgado e foi sentenciado à pena capital. Então, ele escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo para encorajá-lo no pastoreio da igreja de Éfeso, e também pedindo para que ele venha até Roma para visitá-lo no cárcere, antes
que se cumprisse ali a sua pena de morte. Então, ele pede até para que Timóteo se apresse, né? E que venha, que traga uma capa, que traga alguns pergaminhos. E, no caso, Paulo está falando isso porque ele já foi julgado, foi condenado, está só esperando o cumprimento da sua pena. Se a gente usasse de uma linguagem moderna, nós poderíamos fazer aqui uma analogia com o sistema judiciário prisional dos Estados Unidos. A gente poderia pensar no corredor da morte. Paulo estava nessa posição, julgado, sentenciado, sem caber recursos. Todos tinham abandonado a Paulo, ele não teve testemunho a seu favor, como ele fala nessa carta, e agora ele está esperando só o dia da sua morte. Então ele vai escrevendo nessa carta instruções a Timóteo, ele vai dizendo sempre, tu porém, ele vai dizendo, olha, como eu fiz, você deve fazer, como eu me dediquei ao Senhor, você também deve se dedicar, como eu zelei pela a sã doutrina, você deve zelar, como eu me coloquei diante de Deus de uma maneira a renunciar a minha vida, de maneira a sacrificar a minha vida, você também assim deve fazer com a sua. E nesse ponto, ele fala a Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Não é por conta das enfermidades que ele tinha, não é por conta do pessimismo de Paulo, não é por conta de nenhum outro tipo de situação ou entendimento, mas é simplesmente pela realidade dos fatos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele tem uma esperança de ser solto, e foi solto. Provavelmente fez a 4ª viagem missionária, indo à Espanha, como era desejo dele. Agora, Paulo está preso em um outro regime. Ele sabe que não haverá possibilidade alguma dele ser solto. Ele sabe que ele vai ser morto. Ele sabe que não haverá uma situação de escape como ele teve naquele naufrágio, quando ele estava vindo de Jerusalém para Roma. E ali o barco todo despedaçado, mas ele, toda a tripulação, todos que estavam no barco foram salvos conforme Deus tinha revelado a ele naquela tempestade. Paulo sabe que não tem como escapar agora, que chegou o final da carreira. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa oportunidade. Eu quero falar sobre o testemunho de fé deste homem, desse apóstolo, desse servo de Deus. Quero falar sobre testemunho de fé, porque o texto nos traz esse belíssimo testemunho do apóstolo Paulo. Ele começa, quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação. Ele faz aí uma comparação com o sacrifício que acontecia nos tempos do Antigo Testamento. Ele se coloca diante de Timóteo, falando que a vida dele vai ser tirada como de um sacrifício. Ele está falando para Timóteo, do mesmo jeito que o meu Senhor se sacrificou por mim, a minha vida será sacrificada em favor do seu reino, por conta da sua causa. Ele escreve lá no capítulo 1, nos primeiros versos, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele reconhece que a sua prisão é por conta de Cristo, que o seu sofrimento, tudo que ele passou nesses últimos 30 anos, se deram por conta da sua fidelidade ao Evangelho, ocorreram por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. E agora ele está dizendo, a minha vida vai ser tomada, e vai ser tomada como um sacrifício a Deus. E aí ele usa um outro termo, e o tempo da minha partida é chegada. Quando ele usa esse termo partida aqui, esse é um termo de navegação, é um termo que é usado por marinheiros, que eram usados na época por marinheiros. É um termo que
que tem a ver com um navio que vai partir, que a âncora vai ser suspendida e aquele navio vai partir em viagem ao alto mar. Ele diz: eu vou partir. Tudo isso serve para nos mostrar que Paulo tinha certeza de que o momento da sua morte tinha chegado. Ele tinha convicção dessa verdade. Paulo, ele tinha aqui, nesse instante, uma certeza de que morreria, mas ele tinha uma forte convicção de que viveria na eternidade com Deus. Paulo sabia que tinha chegado aquele momento que ele falou aos Filipenses no capítulo 1, quando ele ainda estava na prisão domiciliar, que ele diz: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele dizia lá: eu tenho estado em dúvida se eu vou ou se eu fico, porque se eu vou para Cristo, mas se eu fico para ministrar ao povo, à igreja, ao corpo de Cristo. Mas agora essa dúvida acabou, porque agora é a hora da partida, e ele sabe disso. No verso seguinte, verso 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente precisa entender o sentimento que está no coração de Paulo. Às vezes a gente percebe alguns irmãos, quando já tem um bom tempo na igreja, que já estão envelhecidos, às vezes a gente ouve o irmão dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, como tipo, eu não vou fazer mais nada. Mas Paulo, ele não está se referindo a isso quando ele diz que guardou a fé. Não é tipo, não vou usar mais a minha fé. Pelo contrário, ele está usando a sua fé em todo vapor, se ele fosse uma locomotiva, né? Paulo está dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu fiz um bom combate, certo? Ele diz a Timóteo lá na primeira carta 6, capítulo 6, verso 12, ele diz assim, para que Timóteo faça o bom combate, né? Ele fala a Timóteo, capítulo 6, verso 12, ele diz assim: combate o bom combate, combate o bom combate da fé. E aqui ele está dizendo: eu combati o bom combate, e a minha carreira chegou ao final. Ainda que eu queira continuar, ela chegou ao final. Chegou o tempo determinado por Deus para eu sair desse mundo. E aí ele diz assim: e guardei a minha fé. E a melhor tradução seria: conservei a minha fé. Não guardei a fé para não usar mais. Ele está dizendo que durante todo esse combate, durante toda essa carreira da fé, ele permaneceu firme, servindo ao Senhor. Ele permaneceu firme à sã doutrina. E nada nem ninguém foi capaz de roubar essa fé que estava no coração de Paulo. Ele diz: olha, tudo que eu passei, mesmo assim, Deus me permitiu conservar a minha fé. A minha fé está preservada. O meu bom tesouro não foi roubado, não foi saqueado. Se a gente olhar para o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, a gente percebe Paulo trazer uma lista de infortúnios, de instantes dolorosos, perigosos, tristes, que ele vivenciou. E nada disso foi suficiente para lhe roubar a fé. Eu aqui faço essa leitura. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma, mas isso não me roubou a fé. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, mas isso não me tirou a fé. Em jornada, muitas vezes em perigos e rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, mas isso não me tirou a fé.
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraqueceu, quem também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame, fique aflito, mas nada disso me tirou a fé. É o que Paulo diz nesse texto, que nenhuma circunstância foi suficiente para lhe tirar a fé. E aí, por último, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Agora Paulo, ele passa a falar do que é a sua expectativa após a sua morte. Ele diz: eu vou receber a recompensa do Senhor, eu vou entrar no descanso do meu Deus. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Ele diz: eu vou entrar no descanso do Senhor, não por todas as obras que eu pratiquei, mas por conta da obra de Cristo, pela segurança daquilo que Cristo fez em meu favor. Eu serei salvo pelo meu Senhor e Salvador. Os homens podem me tirar a vida, mas o meu Senhor me garantirá a vida eterna, me entrará com segurança e fará se cumprir as suas promessas. Aqui, meus irmãos, esse testemunho de fé de um homem que está à véspera da sua morte nos ensina e nos faz olhar para Cristo. Primeiro, porque esse homem, ele só está nessa condição por conta de Cristo, não é por nenhuma causa terrena, não é por conta de ideais particulares, não é por conta de nenhum tipo de delito, de coisa ruim que ele tenha feito, mas esse homem está nessas condições por conta de Cristo. Ele deu a sua vida de volta a Cristo. Cristo morreu por ele, ele entendeu isso. Antes ele era perseguidor da igreja, mas agora, por conta de Cristo, por conta da entrega, do sacrifício de Cristo, ele tem a mesma disposição de entregar a sua vida em favor do reino de Deus. Percebemos Cristo nesse texto quando nós pensamos que Cristo deu a sua vida por nós. Paulo está dando a vida pela causa de Cristo, mas Paulo era um pecador que precisava de salvação. Cristo era santo, puro, inocente, e assumiu a culpa em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos e ter essa segurança, essa esperança da vida eterna, essa coroa que simboliza essa vitória. Olha, olhamos para esse texto e não temos como esconder os nossos olhos da cruz de Cristo, porque ele nos faz pensar que por conta da cruz de Cristo, um homem é capaz de se entregar por ele desta maneira, e por conta da cruz de Cristo, um homem é possível alimentar no seu coração uma esperança de vida eterna como essa que Paulo declara aqui, porque ao olharmos para a cruz de Cristo, nós podemos também entender que a vida nesse mundo só é válida quando a gente vive para Cristo. É o que nós vemos através da vida de Paulo. Ele viveu para Cristo. Ele entregou a sua vida para Cristo. Nós devemos nos inspirar nisso, olhando para Cristo. Paulo mesmo disse: sede meus imitadores como sou de Cristo, lá escrevendo aos Coríntios, na primeira carta. E ele não estava dizendo, sejam como eu. Ele estava dizendo, façam o que eu faço, eu imito a Cristo. Façam como eu estou fazendo, imitem a Cristo vocês também. Sejam meus imitadores como sou de Cristo. Disso que o apóstolo está falando. E aí, meus irmãos, nós precisamos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Eu queria que você pudesse guardar isso no seu coração. Primeiro, o que eu queria que você pensasse é que você deve pensar
na sua vida, na sua existência, como uma dedicação verdadeira a Deus. Que você dedique os seus dias a Deus como este homem dedicou. Que você tenha o sentimento de que vale a pena se sacrificar por Cristo, como ele fala aqui no verso 6. Que você crie no seu coração, renove no seu coração esse sentimento de que por Cristo vale a pena o sacrifício. Que por Cristo vale a pena ficar de pé, vale a pena manter a nossa fé, para que a nossa vida seja também um belo testemunho de fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, meu irmão e minha irmã, não deixe que nada nesse mundo, nenhuma circunstância, nenhum momento, por mais difícil, por mais dolorido, por mais que você seja magoado, por mais que aconteçam as coisas difíceis com você, não deixe que nenhuma circunstância lhe roube a fé, que a sua fé seja tirada, ou que você mesmo deixe a sua fé para trás por conta de circunstâncias dessa vida. Nós vimos aqui que Paulo não regrediu, não voltou atrás em sua fé, mas permaneceu firme e conservou a sua fé. Aqueles homens mataram a Paulo, mas não puderam arrancar do seu coração a fé viva e verdadeira em Jesus Cristo. Então, não deixe que nada, que lutas, às vezes até lutas menores, olha o que nós relatamos na leitura, lá do livro de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24, olha como nós vimos tantas coisas a respeito da vida de Paulo, naufrágios, os cárceres, as surras, os espancamentos, os apedrejamentos. Ele fala até de fome, mas ele manteve firme em sua fé. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe que as circunstâncias lhe roubem a fé. E por último, que nós possamos ter no nosso coração essa convicção da vida eterna, que não depende das nossas obras, mas depende da obra que Cristo fez por você. Cristo morreu em seu lugar para te salvar. E isso garantiu a Paulo a vida eterna. Isso também serve para nós como garantia. É o que Cristo fez, e por isso nós devemos, como Paulo, fazer por Cristo, pelo seu reino, pela sua causa, porque Ele fez por nós, e Ele quem nos garante. Então, não esqueça dessa promessa, não tire da sua mente essa convicção, não tire do seu coração essa certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe, e que na sua trajetória você possa se dedicar a Cristo, de modo que pessoas ao seu redor, seus familiares, amigos de trabalho, vizinhos, amigos do futebol, amigos de pesca, amigas de salão de beleza, amigas de costura, amigas de chá da tarde, amigas das compras, amigas de trabalho, de luta, de andar junto. Olha, que as pessoas olhem para você e digam: ali vai uma mulher, ali vai um homem que tem um belo testemunho de fé. Deus te abençoe e te ajude a testemunhar da sua fé em Jesus Cristo. Amém. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça laçarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça laçarei. Glorioso em sua vinda vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o esplendor do grande Rei, e eu por sua imensa graça laçarei.
sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, Quando enfim chegar o dia, eu na sua imensa graça lá estarei. de mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, eu na sua imensa graça lá estarei. Então chegamos ao final do nosso culto, vamos orar ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nos ajude a viver de acordo com o que ouvimos da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento que a nossa vida deve ser oferecida ao Senhor como um sacrifício menor, porque o sacrifício maior e salvador já foi feito na cruz por Jesus Cristo. Mas que nós tenhamos a disposição de sacrificarmos coisas nas nossas vidas e até sacrificar as nossas próprias vidas em favor do Teu reino. Que o Senhor, ó Pai, visite cada irmão, cada irmã nessa noite. Aquele que assistiu esse culto nesse instante, seja tocado pelo Senhor, seja abençoado pelo Senhor, para depositar uma fé firme em Ti, permanecer firme no Senhor, olhando para a eternidade e tendo convicção de que ela é uma promessa verdadeira e que se cumpre na vida daqueles que creem no Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos ajuda. Socorre, Senhor, o necessitado e nos ajude a socorrer, ó Deus amado, aqueles que precisam quando passarem em nossa porta ou quando nós cruzarmos os Seus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a ver essa vacina se multiplicar e vidas serem imunizadas, inclusive as nossas. Ó Pai, nós oramos a Ti, o nosso coração estar apertado, porque, ó Deus amado, estamos distante da comunhão do templo ainda, mas temos esperança de que esse dia virá. Entendemos esse momento também como um momento que o Senhor tem nos permitido e nisso descansamos, porque o Senhor está conosco. Abençoe a Tua igreja, Senhor, fortalece o Teu povo, fortalece a fé de cada um de nós e nos ajuda a vencer e no final cantarmos o hino de vitória ao Teu nome, ó Deus eterno. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas
este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.